Graça e paz, irmãos. Que o Senhor abençoe nossas vidas e nos dê da sua graça todos os dias. Irmãos, vamos abrir no profeta Amós, capítulo 5. Vamos terminar o capítulo 5 nessa manhã. E aí restarão apenas 4 capítulos para encerrarmos este livro deste profeta, que fala contra o povo de Israel, contra a perversidade e a maldade daquela nação. Amós capítulo 5, vamos ler o verso 21 ao 27. Amós capítulo 5, verso 21 ao 27. Os que encontraram, vamos ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém. Mais uma vez, irmãos, vamos orar. Senhor Deus soberano, supremo, muito obrigado, bendito Deus, por estarmos na Tua casa nesta manhã, Senhor. Por estarmos reunidos, ó Deus, todo o Teu povo, Pai, para ouvirmos a Tua santa palavra, Senhor. Para sermos dirigidos e guiados pelo Teu Espírito, para aprendermos, ó Deus, aquilo que Te agrada, Pai. E para nos afastarmos do pecado, guiados pelo Teu santo e poderoso Espírito. Ó Deus, fala nesta manhã conosco, Senhor. Desvenda os nossos olhos, Pai. Abre os nossos ouvidos, nos faz ouvir e enxergar a Tua voz, a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos, nós Te rogamos. Amém. Podem sentar, amados irmãos. A esta altura, irmãos, a nação de Israel já estava olhando com outros olhos para o profeta Amós. Nós vimos no começo da nossa exposição que Amós era um homem do reino do sul, de Judá. Mas ele saiu da sua terra, da cidade de Tecoa, da vila de Tecoa, e foi profetizar no reino do norte, em Israel. E ali o profeta Amós começou a falar contra todas as nações que cercavam a nação de Israel, a terra de Israel. Ele falou contra a Babilônia, não, a Filístia. Ele falou contra Moabe. Ele falou contra as nações que rodeavam o povo de Deus. Mas aí então ele dirige a sua palavra contra Judá também, a sua própria terra natal. E ele fala contra Judá, o reino do sul. Por fim, irmãos, quando o reino do norte, Israel, estava aplaudindo o profeta, feliz com as suas profecias, o profeta se volve para o reino de Israel, o reino do norte. E então todo o livro, do capítulo 3, parte do capítulo 2 até o fim do capítulo 9, o profeta Amós fala contra Israel, o reino do norte, o reino que estava dividido. Então, nessa altura, no capítulo 5, no fim do capítulo 5, o profeta já havia chamado a atenção daquele povo por seus muitos pecados.
O profeta Amós já havia condenado a maneira como a justiça era feita em Israel, como os juízes atuavam, sempre favorecendo os ricos, as famílias importantes daquela cidade. O profeta também falou contra o culto que era realizado em Israel, um culto falso, onde a adoração idólatra ela era misturada com a adoração real, verdadeira de Cristo. Ele falou também contra os adoradores que apenas iam para o culto e apenas exteriormente faziam o ritual do culto, mas os seus corações estavam totalmente longe de Deus. O profeta falou contra as pessoas que oprimiam os pobres naquela cidade, em Israel, principalmente na capital Samaria. Então a palavra do profeta Amós foi direta contra Israel. Ele estava ali chamando a atenção do povo. E em cada palavra, em cada oráculo de Amós, ele trazia a condenação de Deus sobre o povo. Amós estava alertando que o Senhor mesmo iria mandar um terrível terremoto contra aquela cidade. Amós alertou Israel que o Senhor mesmo iria matar as plantações, iria fechar os céus e não haveria chuva sobre aquela terra. Disse ainda que os gafanhotos iriam destruir tudo que sobrasse das plantações. E ainda falou que enviaria guerra, doenças contra Israel. Essa foi a palavra do profeta Amós contra eles. Israel iria experimentar um período de fome, de decadência, um período de dor e de sofrimento. Mas, irmãos, algumas profecias, algumas palavras que nós recebemos hoje, às vezes nós parecemos até não acreditar que seja possível acontecer. Nos dias do profeta Amós, a nação de Israel passava por um período de prosperidade, de paz, de segurança, de fartura, de riquezas abundantes. Então, quando o profeta veio com essa palavra totalmente contrária ao que eles estavam vivendo, ninguém ficou acreditando ser possível acontecer tal coisa. Mas era a palavra de Deus, irmãos. Era a palavra do Senhor que estava sendo levada a Israel. Às vezes nós também pensamos isso. Vivemos período de bonança, períodos de fartura, períodos onde tudo está ok, e aí imaginamos que nenhum mal pode nos atingir nesse momento. Que nada pode dar errado, porque tudo está dando certo. Mas pode sim, irmãos. Aconteceu com Israel. Pode acontecer conosco. Certamente acontecerá conosco se nos desviarmos do Senhor, de Deus. Nessa passagem específica do verso 21 até o verso 27, o profeta vai listar 4 pecados terríveis que Israel cometeu. O profeta vai mostrar o final do destino de Israel mais uma vez. E vai mostrar aonde Israel errou. O que Israel deveria ter feito e não fez. Ele começa mostrando ao povo que não estava se agradando da maneira como eles viviam. As festas que o profeta Amós fala aqui são as festas de Israel, as festas religiosas da nação. Por exemplo, nós sabemos que em Israel haviam muitas celebrações, muitas festas. Havia, por exemplo, a festa da Páscoa. Israel sempre celebrou a Páscoa desde que saiu do Egito. Havia, por exemplo, a festa da dedicação, a festa das cabanas, dos tabernáculos. Enfim, Israel, no seu calendário anual, celebrava muitas festas ao Senhor. E nestas festas, irmãos, eram ocasiões onde a nação inteira se reunia. No caso de Israel, não em Israel, mas nas cidades-templo, como, por exemplo, Betel, Dan, e muitos até mesmo em Samaria. Se reuniam ali para fazerem essas festas solenes. Então, os adoradores levavam os seus sacrifícios, as suas ofertas da terra. Tudo era apresentado no templo para comemorar as festas e para sacrificarem a Deus. Mas a palavra do Senhor
é que ele despreza, é que ele abomina tais festas, irmãos. O Senhor não estava se agradando do esforço de Israel. O Senhor não estava se agradando da dádiva, da oferenda de que Israel trazia. Diz a palavra: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Era assim, irmãos. Era assim que o próprio Deus recebia aquilo que Israel lhe dava, sem nenhum prazer. Na verdade, ele desprezava tudo aquilo. Ele aborrecia-se de tudo aquilo. Aquele povo, embora fosse um povo que seguia a sua tradição, que muitas vezes andava com o seu Velho Testamento, a sua Bíblia, e tinha o maior respeito, o grande respeito pela palavra do Senhor, estava desviado, irmãos. Justamente por não seguir a orientação da palavra de Deus. O povo não observava, o povo tinha a Bíblia nas mãos, tinha o Velho Testamento nas mãos, mas não observava os preceitos do Velho Testamento. Porque na palavra de Deus está escrito que nós devemos amar o nosso próximo, Deuteronômio diz isso. Mas aquele povo não amava nem a sua nação. Os israelitas que eram ricos, eles tinham os olhos para a cobiça, para mais riqueza, e desprezavam o pobre. O profeta Amós diz que era como se eles pisassem nele, como o homem pisa o pó da terra. Era assim que os ricos de Israel pisavam nos pobres, consideravam os pobres. Então eles não observavam a palavra de Deus. Por isso Deus não se agradava daquilo que eles traziam para ele. Perceba que as festas são bíblicas, irmãos. Entendam bem isso. As festas são bíblicas. Deus mesmo ordenou que fossem realizadas. As cabanas, a dos tabernáculos, que são a mesma festa. Mas Deus não se agrada de adoradores falsos. Embora, irmãos, tudo seja visivelmente correto, como diz a Escritura, se o nosso coração, se a nossa vida não é correta diante de Deus, a nossa oferta não é recebida pelo Senhor. E foi isso o motivo pelo qual Deus desprezou, aborreceu-se das festas realizadas em Israel. O verso 22, o Senhor diz: e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. É interessante, irmãos. Foi o próprio Deus quem disse para o povo levar ofertas e sacrificar em holocausto. Existiam várias ofertas em Israel, vários tipos de ofertas em Israel. Existiam aquelas ofertas que eram os sacrifícios, aonde o adorador levava o seu carneiro, o seu animal para ser sacrificado, e ele entregava ao sacerdote, e o sacerdote adentrava o templo, e parte do animal sacrificado ficava como para o próprio sacerdote. Parte era sacrificado e queimado e aspergido sangue, mas parte da oferta era para o próprio sacerdote. Deus disse assim, que deveria ser assim para os levitas, a família de Levi, que eram a tribo que estava encarregada de cuidar do culto, do templo, das coisas sagradas. Mas haviam outras ofertas, as ofertas de cereais, aonde o melhor da terra era levado ao Senhor e ofertado ao próprio Deus. Arroz, trigo, tudo aquilo que a terra produzia, tudo aquilo que o Senhor fazia brotar nos arraiais de Israel, eles levavam a primícia, o primeiro fruto, e ofereciam em sacrifício a Deus. E além disso, haviam as ofertas pacíficas, os animais cevados também eram apresentados no templo e oferecidos ao Senhor. Haviam aquelas ofertas que eram inteiramente para Deus, os holocaustos.
Os holocaustos eram as ofertas que eram inteiramente queimadas. Nada se tirava. Elas eram por completo queimadas em holocausto. Holocausto é isso, é queimar tudo. E a Bíblia diz que o Senhor recebia como aroma suave a fumaça do holocausto que adentrava as narinas do Senhor, numa linguagem, obviamente, de metáfora, não literal, mas que o Senhor se agradava daquele sacrifício pelo pecado da nação. Portanto, nós olhamos para esse texto de Amós e ficamos assim meio que desconfiados, irmãos. Porque aqui o próprio Deus que ordenou todos estes sacrifícios e ofertas, ele diz que não se agrada deles. Veja, não se agrada destes sacrifícios. Ainda que me ofereçais holocaustos e as ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Aqui, irmãos, o princípio continua sendo o mesmo. Embora estivesse ordenado na palavra, embora o modelo de culto muitas vezes fosse o modelo bíblico, fosse um culto realizado de acordo com as Escrituras, no exterior, ainda assim, irmãos, se a nossa vida não for a vida de um adorador verdadeiro, se o nosso coração não estiver diante do altar do Senhor dia e noite, não apenas no momento do culto, mas em toda a nossa vida, Deus não recebe a nossa adoração. Queridos irmãos, hoje vocês não precisam vir para este edifício trazendo as ofertas de manjares, o melhor da terra que vocês plantam. Aqui ninguém é agricultor. Hoje vocês não precisam trazer os animais, os carneiros. Ninguém aqui cuida de bichos. Mas o motivo maior não é esse. O motivo é que estas ofertas eram sombras daquele que havia de vir, daquele que havia de vir, Jesus Cristo. Todo o culto, todo o templo, todos os utensílios da casa de Deus, todas as ofertas apontavam para Jesus Cristo, Senhor. E agora, irmãos, nesta nova aliança feita com o sangue do Senhor, na sua morte na cruz, a nossa adoração, a nossa oferta é diante de Deus a nossa vida. Paulo diz: apresentei vossos corpos como sacrifício ao Senhor. Vossos corpos, vossa vida. A nossa oferta a Deus, o nosso culto a Deus, irmãos, é diferente do culto do Antigo Testamento. Mas eu quero dizer que o princípio da Bíblia continua o mesmo. Se a nossa vida não estiver reta diante de Deus, aos olhos do Senhor, se o Senhor nos achar falha, se o Senhor nos achar cometendo delitos e pecados, desviando-se da palavra, embora exteriorizando a palavra, Deus não recebe aquilo que é apresentado por nós, irmãos. Nós estamos na igreja, ouçam bem, e nós cantamos ao Senhor, e cantamos hinos bíblicos ao Senhor, hino que agrada a Deus quando é cantado pelo seu povo, cantado por aqueles que de fato mantêm comunhão com o Senhor, mas hinos que desagradam a Deus quando são cantados de forma ímpia, quando são cantados com um coração, irmãos, que não tem prazer em Deus, que não se agrada do Senhor. O próprio Deus diz: agrade-se de mim. Os salmos estão cheios desta ordem de Deus: alegrai-vos no Senhor, agradem-se no Senhor, regozijem-se no Senhor. Então, como verdadeiros adoradores, irmãos, nós temos que chegar diante de Deus não só exteriorizando a palavra, fazendo as coisas aparentemente verdadeiras, cultuando de forma certa, mas com o nosso coração em Deus, no culto. Nós, nesta semana, trouxemos uma série de estudos aos jovens da igreja sobre adoração.
E nós falamos sobre a adoração que é em verdade e a adoração que é em espírito. E que a união é a adoração verdadeira, em espírito e em verdade, como Jesus Cristo disse para a mulher samaritana. E nós vimos, irmãos, que a adoração verdadeira é a adoração que é cheia das Escrituras, que segue a orientação da Escritura apenas e nada mais. E nós vimos que a adoração em espírito é aquela adoração que, embora cheia das Escrituras, é real, é verdadeira, procede do íntimo, do coração contente em Deus, do coração santificado no Senhor. E é justamente isso, irmãos, que não estava acontecendo em Israel. Embora fosse em verdade, ou seja, as ofertas, as festas, não eram em espírito. O coração do povo não era um coração temente a Deus. Era um povo desobediente à palavra. Era um povo que não dava ouvidos ao Evangelho, à palavra de Deus. Era um povo que não se preocupava em saber assim, nós estamos vivendo de modo que agrada a Deus. Nós estamos vivendo como a palavra nos orienta, nos ensina. Ou simplesmente no dia do culto. No caso deles, no 7º dia, no sábado judaico, eles chegavam como santarrões lá no templo, como santarrões, e chegavam lá e sentavam-se, faziam todo o ritual que a Bíblia manda, mas o coração longe. A semana inteira eles viviam oprimindo os pobres, a semana inteira eles viviam nas suas orgias e farras. Deus não recebe, irmãos, ofertas, Deus não recebe as nossas festas, Ele despreza. Ele diz para Israel, as festas solenes eu desprezo, os holocaustos que são todo para mim eu não quero, eu não recebo, não tenho prazer neles. E por último, irmãos, aliás, não ainda por último, mas ainda relacionado ao culto, o Senhor diz, afaste de mim, para longe de mim, o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Sabe, irmãos, qual era o inário de Israel? Os salmos. O povo cantava os salmos. Muitos dos salmos que estão na Bíblia eram salmos de adoração a Deus, onde o povo reunido cantava, celebrava a Deus. Era uma música que era cantada para o Senhor. Muitos entravam no templo e o sacerdote à frente, porque havia um propósito nestes rituais que mostravam algo. E o povo subia as escadas do templo e cada degrau que eles subiam, eles cantavam um verso de um salmo. Esses salmos muitas vezes são chamados Salmo dos Degraus. E eles sobem e cantam uma parte. Sobem mais um degrau e cantam outra parte. E o sacerdote acompanha, dando as instruções para o povo, falando parte do salmo, e a congregação que vem antes do sacerdote repete a outra parte. Mas o Senhor diz que o grito, literalmente, afaste de mim o grito dos seus cânticos. Para Deus, irmãos, aquela melodia, embora fosse com maestria, os instrumentos eram com maestria tocados, utilizados pelos músicos levitas, embora a melodia fosse muito bela e bem cantada, embora fosse um salmo, o Senhor diz, afaste de mim os seus cânticos, o grito dos seus cânticos. Para Deus, irmãos, quando um coração não está puro para com o Senhor, não está em comunhão para com Ele, quando um povo não anda no temor de Deus, embora seja o seu povo, quando não anda na obediência, quando não anda de acordo com a palavra em toda a sua vida, quando esse povo se junta para adorar, aquela bela melodia para o Senhor é barulho terrível, que Ele não quer ouvir. Estrépito, grito, literalmente, grito. O Senhor não recebe, irmãos.
o princípio é o mesmo. O coração está afastado de Deus. Eles estão desviados do caminho. Eles não obedecem ao Criador. Essa é a religião falsa, irmãos. Essa é a religião de aparências. Tudo aparentemente certo. Esta é a religião, irmãos, verbal. Tudo que se fala e que se canta verbalmente está certo. Mas é a falsa religião. É o falso culto. Porque não é um culto sincero. Não é um culto de quem está para adorar a Deus. Amós falou contra essa nação de Israel por isso. Porque eles não estavam vivendo, adorando, servindo ao Senhor de todo o coração. Mas no dia do sábado, eles pareciam ter uma transformação. Eles mudavam, estavam no templo, faziam os sacrifícios, cantavam a Deus, faziam suas festas solenes, apresentavam os holocaustos. Mas Deus não recebe nada disso, irmãos. Porque as Escrituras nos dizem, irmãos, que Deus se agrada da justiça. É o verso 24. Aquilo que o Senhor almejava do povo, aquilo que Deus esperava do seu povo, está no verso 24. Antes, ou seja, em lugar de tudo isso, de festas, sacrifícios, cânticos, corra a justiça como as águas e a justiça como o ribeiro perene. É isso que agrada a Deus, irmãos. É sermos justos na presença dEle. É sermos encontrados fiéis diante dEle. Não é chegarmos aqui com uma oferta de 10 mil reais e colocarmos no gasofilácio. Não é chegarmos aqui e fazermos uma orquestra com a mais perfeita harmonia musical e cantando os mais belos hinos a Deus. O Senhor quer a justiça antes disso. O Senhor quer a obediência, irmãos. Foi isso que o profeta disse para Saul. O profeta diz, por acaso Deus se agrada mais de holocaustos do que da obediência? Muito mais da obediência. O Senhor quer a obediência do seu povo. O Senhor se agradou muito mais da oferta da viúva pobre do que dos homens ricos que foram depositar no gasofilácio. Ninguém deu mais que ela, disse Jesus Cristo. O Senhor quer, irmãos, que nós, como o povo de Deus, vivamos como as Escrituras sagradas ordenam, temendo a Deus, com o nosso coração contrito ao Senhor, com a nossa alma vivendo em santidade, em justiça, dando ouvidos à palavra de Deus, tremendo diante da sua presença santíssima, e não apenas vivendo uma vida que aparenta ser uma vida de crentes, que aparenta santidade. Deus quer a verdade. O Senhor quer a verdade em nós, irmãos. As Escrituras dizem que o Senhor vê o coração, que o Senhor conhece o íntimo do nosso ser. O Senhor sabe quando a nossa oferta é de verdade, é real, é com alegria. O Senhor sabe quando estamos cantando para Ele com o nosso coração alegre, fervoroso, real, verdadeiro. O Senhor sabe de tudo, irmãos. Ele sabe quando nós estamos aqui para adorá-lo de fato, ou quando estamos aqui apenas para cumprir mais um dia do Senhor, como Israel fazia. Deus esquadrinha o seu coração, irmão. Deus conhece tudo de você. Conhece os seus pensamentos, conhece aquilo que você almeja na sua vida. Deus sabe o que é mais importante para você, igreja.
Deus conhece os seus alvos, os seus propósitos. Deus sabe se Ele está em primeiro lugar na sua vida ou não. O Senhor sabe. Ele vê, Ele conhece, Ele esquadrinha. Nada fica oculto ao Senhor. Ele sabe dos nossos pecados, da nossa lama, da nossa miséria. O Senhor sabe. Ele vê todas essas coisas. E Ele quer a justiça. Que a justiça proceda de nossas vidas, irmãos. E só podemos viver justamente quando vivemos na palavra. Quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. Quando, irmãos, rejeitamos o mundo. Quando o mundo anda em uma direção e nós andamos em outra direção, sendo azunhados, arranhados, abatidos pelo mundo, mas não desistimos. Continuamos a seguir a direção oposta. É a direção de Deus, irmãos. É interessante que o profeta Amós faz o povo se lembrar novamente do passado. Daquele período em que Israel viveu no deserto. Lembram-se? Quando o Senhor livrou Israel do Egito, Israel andou 40 anos no deserto. E o profeta Amós olha para o passado e leva a nação de Israel a olhar para o tempo do deserto. E ele diz assim: apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Por acaso os seus pais sacrificaram para mim no deserto, nestes 40 anos? Deus está dizendo, não houve sacrifícios. Eles não tinham que sacrificar. Moravam, viviam caminhando no deserto, não tinham animais. Não havia templo para queimar os sacrifícios. Deus está mostrando para eles que os sacrifícios não são o mais importante. Que aquele povo nunca sacrificou. Que a lei sacrificial veio depois do período do deserto. Só depois veio a lei. Portanto, irmãos, o Senhor chama a atenção daquela nação para fazê-los entender que o mero ritualismo não é o mais importante. Que o mero vir à igreja, irmãos, não é o mais importante. Que o assentar-se para cantar não é o mais importante. É importante, irmãos, quando nós cantamos de verdade. Quando nós estamos aqui para adorar mesmo ao Senhor. E quando durante a semana nós vivemos de acordo com as Escrituras. Quando a nossa boca é cativa ao Senhor. Quando os nossos olhos são cativos ao Senhor. Quando nós desviamos nosso olhar do mal. Quando nós fechamos os olhos para a podridão das novelas da Globo, irmãos. Quando nós fechamos os olhos para a imoralidade do mundo. Quando a nossa boca não fala torpeza, quando a nossa boca não fala palavrões, quando a nossa boca louva a Deus, aí Ele se agrada. Durante a semana. Quando a nossa vida, a nossa prática de viver, a nossa convivência com os nossos amigos, é uma convivência que promove a glória de Deus e não a vergonha do Evangelho. Quando alguém pode olhar para você e dizer que você é diferente, e dizer que você não é como as outras amigas, como os outros amigos, porque você é cristão. É quando alguém chega para você, irmãos, e acaba com você, com palavras, porque você é cristão. Porque você vive e não compartilha da obra da impiedade que o mundo oferece. E alguém chega até você e então começa a insultar você. Começa a difamar você com palavras. Aí Deus é exaltado em sua vida, igreja. Aí o Senhor é glorificado em você. Aí o Senhor recebe o seu culto. Aí o Senhor recebe a adoração toda que vem dos seus lábios. Porque você teme a Ele. Porque você vive para Ele. Só assim, igreja. Só assim Deus vai receber a nossa adoração em verdade e em espírito.
de outra sorte, irmãos, de outra maneira. Se não vivemos como as Escrituras ensinam, podemos vir domingo após domingo para a casa do Senhor. Podemos falar dia e noite que domingo é o dia do Senhor e que a igreja pode vir inteira no domingo e pode fechar os olhos e cantar a Deus. Mas se a sua vida é uma vida de mentira, de erro, uma vida de pecado, uma vida desobediente à palavra, Deus não vai receber a sua adoração. Tenha essa certeza hoje. Deus não recebe a sua adoração se você não tem comunhão com Ele. Se você não compartilha com o Senhor, não treme diante dEle, não teme a Ele. Como o presbítero Diego falou, temor a Deus, irmãos, não é terror. É um temor santo, uma reverência santa diante daquele que é o Todo-Poderoso Deus. O Senhor contrasta aquele tempo do deserto com aquilo que estava acontecendo nos arraiais de Israel. Veja, levaste-se culte vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Sabe como é também que Israel adorava? Adorava a ídolos. Embora presente parte da adoração verdadeira, bíblica, ainda assim, o povo era desviado do padrão da verdade e adorava a ídolos. E ainda Sicut, deuses babilônicos e deuses assírios. E sabe o que eles faziam, igreja? Eles andavam em procissão. A maneira como Amós retrata a adoração de Israel é a maneira procissional. Eles carregavam suas imagens em procissão, assim como os idólatras ainda fazem hoje mesmo aqui em nossa cidade. E carregam imagens de santos, de ídolos. Israel adorava assim. Era a prática deles, imitando os pagãos, imitando a Assíria, imitando Babilônia, imitando as nações vizinhas. Fizeram um Deus estrela para adorarem, uma adoração astrológica. Adoravam os elementos do céu, as estrelas, o sol, a lua. Nós vimos que em Israel eles também adoravam um bezerro de ouro, irmãos. Um touro. E esse touro era uma representação, era um simbolismo do Deus Todo-Poderoso. Eles representavam o Criador através de um bezerro de ouro. Eles diziam assim: o Deus que nos tirou do Egito é este bezerro de ouro forte. O Deus que criou tudo, que salva Israel, é este bezerro. E essa era a adoração que o Senhor repudiava e repudia hoje. Por fim, como consequência do pecado e da apostasia de Israel, Amós mais uma vez declara: por isso, portanto, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. A ideia, irmãos, é de arrancar uma árvore pela raiz, desterrar e plantá-la em outro lugar. O Senhor está dizendo que vai tirar Israel de um lugar e vai colocar na Assíria para serem escravos ali. Por isso, por causa da mentira, porque abandonaram ao Senhor, porque não olhavam para as Escrituras, porque eram idólatras, por fim, o Senhor iria levá-los presos para a Assíria. Desterrarei, arrancarei para além de Damasco. Damasco era na Síria.
Mas o Senhor disse, eu vou levar vocês para além de Damasco. Vocês vão para a Síria. Irmãos, quem disse isso não foi Amós. Foi o Deus dos exércitos, o Senhor. Foi o Deus que comanda os exércitos da Assíria, os generais da Assíria, todo o batalhão de homens que invadiu Israel estavam obedecendo a vontade, o decreto do soberano Deus, e eles foram levados de um lugar para o outro. E nós vimos como isso aconteceu. Nós vimos as ilustrações que o próprio Amós deu nas palavras de Deus. As mulheres, as vacas de Bazã, que Deus as chamou assim, seriam levadas como um peixe pelo anzol. E nós vimos que literalmente os assírios faziam isso. Colocavam anzóis de aço, de ferro, no nariz ou na boca dos prisioneiros. E ali eles eram arrastados, um após o outro, pela boca, como o profeta profetizou. E foi assim, irmãos, que aconteceu na história. O que fazer? Temos que viver, irmãos, todos os dias da nossa vida, intensamente, a palavra do Senhor. E nós temos que ser de fato fiéis, corajosos, para vivermos assim. Temos que começar, irmãos, desviando nossos olhos do mal. A televisão tem uma podridão oferecida constantemente em todos os canais. Big Brother, aonde o homossexualismo é tratado ali como algo extraordinariamente bom, correto, almejado, normal. Mas quando a Bíblia diz que é um pecado terrível, terrível contra Deus, e que tais serão condenados se não se arrependerem. Mas isso é passado para nós, para que eu e você fique acostumado e comece a ter a mente do mundo e dizer que isso é normal, que não tem problemas. É terrível isso, irmãos. Quando as novelas da Globo mostram o adúltero se dando bem, quando mostra, irmãos, a audiência torcendo para que a mulher adúltera se dê bem com o seu amante. E nós estamos ali, assistindo a tudo isso. Sabe qual é o entretenimento, irmãos, da grande maioria dos crentes? Aquilo que é a diversão dos crentes. Assistir uma novela mundana, ímpia, cheia de perversidade, de pecado, cheia de tudo, irmãos, tudo que desagrada ao Senhor. Isso é o entretenimento dos crentes hoje. Veja o padrão, igreja. É preciso que o homem retroceda à palavra de Deus. Volte para a palavra. Senão, irmãos, nós vamos ser mais e mais tragados pelo mundo. Tragados pelo mundo. Faça como Jó, uma aliança com seus olhos, para que os seus olhos não vejam o que é mal. E também uma aliança com seus lábios, para que você, antes de falar, pense e não profira nenhuma palavra, irmãos, que desagrada a Deus. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, diz a palavra de Deus. Seja assim, irmãos. Viva assim. E aí, quando nós estivermos na casa do Senhor, no dia do Senhor, no culto solene, Deus receberá, irmãos, a nossa adoração, a nossa oferta, a nossa vida diante dele. Amém. Irmãos, nós estamos, a partir de agora,
após a nossa oração, divididos em sala. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando assim o culto dessa noite, dessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus, eu te adoro, eu te louvo, Deus bendito. Tu és o nosso Salvador, o nosso Criador. Todas as coisas, Pai, são tuas, como diz a tua palavra. Meu Deus, rende a tua igreja, Pai, o teu povo, diante de ti, Senhor. Para que sejamos fiéis, meu Pai. Para que a nossa vida inteira, Senhor, seja uma vida que suba na tua presença com aroma suave, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, meu Pai. Livra os nossos pés, Senhor, do mal. A nossa língua da maldade, os nossos olhos do pecado. Ó Deus, guia os nossos passos, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Não temos forças, meu Deus, por nós mesmos. Nos dá, Senhor Deus, o prazer de lutar esta batalha espiritual, Senhor. A força, Senhor, para irmos adiante, confiados em Ti. Meu Deus, eu te agradeço, Pai. Cuida do Teu povo, Senhor, de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.